Enquanto o telescópio James Webb usa sua visão infravermelha para explorar os segredos mais distantes e antigos do universo, não devemos esquecer de uma coisa. Alguns dos maiores mistérios cósmicos estão bem na nossa porta. Embora você possa pensar que a Lua já foi completamente decodificada, na realidade, nossa companheira constante ainda guarda muitos mistérios não resolvidos para nós. Na verdade, não podemos nem dizer com certeza absoluta como nosso satélite foi formado em primeiro lugar. Mas isso não é tudo. Além disso, medições do campo gravitacional revelaram que uma estrutura gigantesca dorme no solo no misterioso lado distante da Lua, o que ocasionalmente alimenta as especulações e teorias mais loucas. Mas estamos realmente, inevitavelmente, lidando com a base oculta de uma civilização lunar completa aqui? Ou a existência do colosso lunar pode ser explicada de forma diferente? Onde a visão terrestre é limitada, nada impede os mitos e lendas mais aventureiros. Porque, basicamente, não importa o quanto estiquemos nossos pescoços, é simplesmente impossível para nós ter um vislumbre do misterioso lado distante da Lua da Terra. A razão para isso é simples. Nosso satélite natural tem uma rotação limitada, então ele sempre apresenta o mesmo lado para a Terra. Mas por que isso acontece? Bem, a esse respeito, especialistas apontam que nosso satélite só adquiriu essa característica gradualmente. Logo após sua formação, a Lua realmente girou muito mais rápido ao longo do tempo. No entanto, a atração gravitacional da Terra a desacelerou a tal ponto que sua velocidade rotacional finalmente igualou sua velocidade orbital. Em vista da rotação acoplada, no entanto, também é óbvio que por milhares de anos a humanidade só podia especular sobre o que está escondido no lado distante da Lua. Mas, como todos sabemos, hoje temos meios um tanto diferentes à nossa disposição para explorar o chamado lado escuro da Lua. No entanto, sabíamos muito antes da Chang'e 4 que em janeiro de 2019 se tornou a primeira nave espacial a pousar no lado distante da Lua, que na realidade não é tão escuro quanto muitas vezes é falsamente alegado. Na verdade, o lado escuro da Lua passa exatamente pelas mesmas fases que o lado oposto, apenas na ordem oposta. E se olharmos bem de perto, podemos até ver o lado escuro da Lua, ou pelo menos o lado mais escuro. A área voltada para longe da Terra, na verdade, tem uma refletividade maior do que o lado oposto. E toda vez que o satélite se apresenta no céu como um tênue novo crescente, seu lado distante é mais brilhante do que o lado frontal na lua cheia. O termo lado escuro, portanto, se refere menos ao fato de que o lado distante da Lua recebe menos luz solar do que o lado próximo, mas sim ao fato de que, para nossos ancestrais, ele incorporou o grande desconhecido por um longo tempo. Mas apesar de todos os paralelos de fase da Lua, é indiscutível que as duas metades da Lua não poderiam ser mais diferentes em outros aspectos. Aliás, só sabemos disso desde 1959, quando a sonda soviética Luna 3 enviou imagens da área anteriormente invisível para a Terra pela primeira vez. E então, como agora, uma rápida olhada é o suficiente para ver que os Maria escuros, as terras baixas cobertas por lava solidificada, compõem apenas alguns % da superfície aqui. Em comparação, no lado voltado para a Terra, a proporção de Mare é quase 1/3 na mesma respiração. No entanto, significativamente menos montanhas e sulcos lunares chamam nossa atenção no lado distante. E agora os especialistas acreditam que finalmente resolveram o mistério da natureza diferente dos dois lados da Lua. Mas falaremos mais sobre isso depois, porque primeiro devemos lidar com outro relatório não menos emocionante. Medições do campo gravitacional
forneceram a percepção completamente inesperada de que o lado distante da Lua é o lar de uma estrutura gigantesca que apresenta aos astrônomos um quebra-cabeça não menos gigantesco. A misteriosa estrutura gigante Havaí sempre vale uma visita. Qualquer um que visite a ilha principal, que tem mais de 10.400 quilômetros quadrados de tamanho e dá nome ao estado, pode esperar não apenas inúmeras praias de areia preta, mas também o local dos imponentes vulcões Mauna Loa e Mauna Kea. Mas o que um paraíso de férias idílico no Pacífico tem a ver com uma descoberta espetacular no lado distante da Lua? Bem, é bem simples. Peter B. James, da Baylor University, no Texas, pode ser citado como: imagine uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha principal do Havaí e enterre-a no subsolo. Essa é aproximadamente a massa inesperada que descobrimos. Mas como isso realmente aconteceu? E o que tudo isso significa? Bem, para entender isso, primeiro temos que dar uma olhada mais de perto na localização da dita massa inesperada. Afinal, não estamos falando de qualquer ponto antigo na superfície da Lua aqui, mas da Bacia Aitken do Polo Sul, que é nada menos que a maior cratera de impacto preservada em todo o Sistema Solar. Ela se estende por mais de 2.000 quilômetros, mas como o impacto brutal, que se estima ter ocorrido há 4,3 bilhões de anos, ocorreu em detalhes, e quais consequências ele teve para a jovem Lua ainda é amplamente desconhecido. Então, para lançar alguma luz sobre a escuridão lunar e ao mesmo tempo descobrir do que é feita a subsuperfície da Bacia Aitken do Polo Sul, a equipe de James deu uma olhada nos dados da missão Gravity Recovery and Interior Laboratory, ou GRAIL. Como parte disso, 2 sondas espaciais partiram para a Lua em setembro de 2011 para medir seu campo gravitacional e anomalias, e assim obter insights sobre a estrutura interna do nosso satélite. Os cientistas combinaram os dados do GRAIL com os do Lunar Reconnaissance Orbiter, que por sua vez é dedicado a mapear toda a superfície lunar em alta resolução e medir a exposição à radiação cósmica. E como mencionado, a investigação do especialista finalmente revelou a existência de uma gigantesca anomalia de massa escondida centenas de quilômetros abaixo da Bacia Aitken do Polo Sul. E estamos realmente falando de uma gigantesca anomalia de massa aqui. Afinal, ela não só atinge uma profundidade de 200 quilômetros, mas também abrange 2,18 quatrilhões de toneladas. A título de comparação, isso corresponde a cerca de metade da massa de toda a atmosfera da Terra. Mas a internet não seria a internet se tivesse buscado apenas explicações naturais a esse respeito contra o pano de fundo cautelosamente formulado, um pouco mais alternativo de que nunca fomos realmente à Lua em primeiro lugar, e que ela pode até ser uma estação espacial criada artificialmente disfarçada de corpo celeste. A ideia de uma base subterrânea escondida para os habitantes da Lua não parecia absurda. E vejam só, mesmo os pesquisadores conservadores ainda não conseguem dizer com absoluta certeza quais são as verdadeiras razões para a anomalia de massa. Não é de surpreender, no entanto, que suas teorias não sejam baseadas no trabalho de uma civilização lunar desconhecida, mas sim no núcleo metálico do asteroide que criou a Bacia Aitken do Polo Sul bilhões de anos atrás. Isso ocorre porque ele ainda pode estar embutido no manto da Lua, afinal. Simulações de computador mostraram que tal núcleo de ferro, níquel, poderia penetrar profundamente no manto superior durante um impacto sem necessariamente atingir o núcleo da Lua. Além disso, o imenso peso do coração do asteroide poderia puxar o fundo da cratera para baixo, fazendo com que ela afundasse mais 1 quilômetro. Uma abordagem alternativa, por outro lado, explica a anomalia de massa
com um enorme pedaço de óxidos densos que uma vez se acumularam no polo sul da Lua, quando o oceano de magma original esfriou e solidificou. No entanto, somente o futuro dirá qual das duas hipóteses corresponde à realidade. E é possível que o mistério da estrutura do subsolo seja resolvido no curso de uma missão lunar tripulada. Porque a Lua tem duas faces, o impacto cataclísmico no polo sul da Lua pode não apenas ter deixado para trás uma anomalia de massa confusa, mas também pode ser responsável pelas diferenças drásticas entre as duas metades da Lua. Além do desequilíbrio de mares acima mencionado, os pesquisadores agora também descobriram que a crosta no lado distante da Lua é significativamente mais espessa no lado próximo. Ao mesmo tempo, no entanto, a crosta do lado próximo é enriquecida com proporções anormalmente altas de tório radioativo, potássio, fósforo e elementos de terras raras. Como esse chamado terreno de fluência foi formado e o que desencadeou o vulcanismo na superfície lunar é, no entanto, igualmente obscuro e controverso. Alguns pesquisadores suspeitam que as razões para as diferenças na crosta residem nas forças de maré da Terra. Outros, no entanto, consideram mais provável que estejamos lidando aqui com o resultado de um impacto devastador. Matt Jones, da Brown University em Providence, é um deles, e é por isso que ele e seus colegas investigaram a questão de como o enorme calor do impacto na bacia de Aitken do Polo Sul teria impactado todo o corpo celeste. Por sorte, a gigantesca cratera está localizada quase exatamente no ponto oposto ao terreno de fluência. A reconstrução do impacto do monstro, com base em modelos geofísicos do interior lunar inicial, mais tarde mostrou que o impacto poderia, de fato, ter causado uma anomalia térmica no manto lunar, que influenciou significativamente o desenvolvimento do interior da Lua por centenas de milhões de anos. Em detalhes, o encontro com o asteroide de 100 quilômetros desencadeou uma onda de calor extrema que se espalhou pelo interior da Lua para o lado oposto, afetando também a área conhecida hoje por seus muitos mares e o terreno de fluência no processo. Acumulações de magma rico em titânio também foram varridas em direção à superfície da Terra, assim como um surfista segue uma onda. De acordo com a simulação, o calor e a convecção subsequente do manto teriam sido suficientes para explicar o enriquecimento especial do terreno de fluência e da rocha basáltica da Maria. Mas isso não é tudo. O impacto no polo sul da Lua pode até ter pavimentado o caminho para o vulcanismo e a formação da Maria em primeiro lugar. Na verdade, o evento também pode ter concentrado elementos geradores de calor no lado próximo da Lua. E a interação do aquecimento radioativo e do aumento do manto pode. A convecção pode ter literalmente alimentado o manto superior do lado próximo ao longo de centenas de milhões de anos. Por outro lado, o magma quente poderia então também derramar, se na superfície, na forma de enormes erupções. De acordo com os especialistas, as primeiras erupções ocorreram cerca de 200 milhões de anos após o impacto do asteroide, enquanto o capítulo mais extremo do vulcanismo do mar começou outros 300 a 500 milhões de anos depois. Em outras palavras, a evidência está aumentando de que a bacia de Aitken do Polo Sul e a natureza da parte frontal da Lua estão diretamente relacionadas, e que um dos maiores mistérios da pesquisa lunar foi finalmente resolvido. E agora é sua vez de decifrar o seguinte enigma: o que está localizado diretamente abaixo do nosso vídeo, apenas esperando para ser clicado por você. Isso mesmo. Vá em frente e clique em curtir e inscreva-se para que você nunca mais perca um novo vídeo nosso. Até breve.